Deputado, o senhor está sendo cogitado para assumir uma vaga no primeiro escalão, na Secretaria-Geral da República. Quando é que o senhor assume? Mas composição ministerial de equipe cabe unicamente ao presidente Lula, que é quem teve 60 milhões de votos para isso. Então essa pergunta, essa questão é dele, eu não me sinto nem à vontade para comentar uma questão que é de atribuição única do presidente. Certo. No caso, a Secretaria-Geral da Presidência, qual que é a atribuição dela, principalmente? Uma eventual ida do senhor ao governo, qual que seria a sua contribuição nesse cargo? Eu prefiro não especular. A Secretaria-Geral tem um papel determinado, que é a relação da presidência e do governo federal com a sociedade, e que tem sido feita com o atual ministro, mas eu prefiro não fazer especulação porque é um tema de definição do presidente Lula. Deputado, a Câmara acaba de aprovar o projeto de isenção do imposto de renda. Eu queria que o senhor avaliasse qual que é o tamanho dessa vitória para o governo. Essa é uma vitória para o país. É uma vitória do governo Lula, porque é um projeto do Lula, um compromisso de campanha do Lula, mas é uma vitória para o povo brasileiro. Pensa, um trabalhador que hoje ganha R$5.000, R$4.900, uma professora, um bancário, um trabalhador de qualquer categoria que está registrado, ganha isso, paga imposto de renda, às vezes paga imposto de renda na fonte, esse trabalhador vai deixar de pagar praticamente R$4.000 por ano. Nós estamos falando de mais de R$300 por mês que vai ficar no bolso desse trabalhador. Para melhorar a sua vida, para pagar suas contas, para fazer as suas coisas. Então, isso tem um impacto direto em milhões de brasileiros. R$5.000, que vai zerar para quem ganha até 5.000, nós estamos falando de 90% da população brasileira ganha menos de 5.000. E como vai compensar isso? Fazendo com que quem ganha mais de 1 milhão por ano comece a pagar imposto, pague 10% sobre lucros e dividendos. É justo. Então, isso estava travado na Câmara há 6 meses, foi aprovado ontem à noite, uma grande vitória, e como resultado também das mobilizações de rua que o povo fez há 10 dias, naquele domingo, parando o Brasil, com mobilizações importantes, mobilizações também nas redes sociais, demonstrando a vontade popular. É uma vitória do governo do presidente Lula, é uma vitória do Brasil. O deputado, o ex-ministro Zé Dirceu, que é uma figura importante do espectro da esquerda, disse certa vez recentemente que o governo do presidente Lula é um governo de centro-direita. Queria que o senhor avaliasse essa avaliação dele e que, na verdade, ele quer dizer que o Congresso reflete o espectro político do povo brasileiro. Eu queria que o senhor comentasse se o senhor concorda. O Congresso é um Congresso de direita, majoritariamente. O governo Lula é um governo de coalizão, que envolve partidos de centro-direita, até para poder ter governabilidade no Congresso. Então tem ministro do União Brasil, tem ministro do MDB, tem ministro do PSD. O presidente precisa ter governabilidade num Congresso onde a esquerda não tem nem 1/3 dos parlamentares. Agora, as políticas do governo Lula são políticas de esquerda. Zerar imposto de renda do povo e taxar super rico é uma política de esquerda. Defender o fim da escala 6x1, como o presidente defendeu em cadeia nacional no 1º de maio, e o governo tem trabalhado na Câmara para aprovar, é uma política de esquerda. Retomar os programas sociais, como o Lula fez no 1º ano. Bolsonaro tinha acabado com Minha Casa Minha Vida, tinha acabado com Mais Médicos, tinha acabado com Luz para Todos, tinha acabado com praticamente todos os programas sociais criados no governo do Lula e da Dilma anteriormente. Lula retomou esses programas sociais. Lula ganhou a eleição com um discurso que tinha 2 partes: botar o povo no orçamento, botar o rico no imposto de renda. Durante os primeiros 2 anos, trabalhou para botar o povo no orçamento, retomando as políticas sociais. E agora, nesse ano, com a medida aprovada ontem, começou a botar o rico no imposto de renda. Agora, deputado, se a gente analisa a composição do Congresso, a gente percebe que tem pobre votando em pessoa mais privilegiada, em ricos, né? Uma série de razões, né? O senhor não acha que isso aí é um reflexo também de uma falta de um problema de comunicação das esquerdas, dos segmentos das lideranças mais progressistas,
em sensibilizar esses mais pobres, de modo que eles votem? Eu não acho que é só um problema de comunicação. Sempre na história existiu gente pobre que votou em candidatos de direita e privilegiado. Senão o Maluf nunca tinha sido prefeito de São Paulo. Né? Então, isso não é um fenômeno novo. Lógico, existe um debate que tem a ver com disputa de valores na sociedade, com disputa ideológica, com disputa cultural na sociedade. Existe um tema de comunicação também, e a extrema-direita de fato foi mais eficaz na comunicação de redes sociais que a esquerda no último período. Mas esse jogo está começando a virar. Você pega no tema da PEC da blindagem, onde a extrema-direita e a direita votaram em peso para blindar parlamentar, a disputa que foi feita na rede social, a esquerda conseguiu ganhar a maioria. No tema da taxação BBB, taxação de bilionário, banco, bet, nós conseguimos também mostrar o que a gente defende. No tema da escala 6x1, nós também conseguimos ganhar nas redes sociais. Então, toda vez que a esquerda consegue ter um discurso direto, simples, em torno das suas pautas, das pautas populares, isso reverbera na forma de comunicar. Agora, a sociedade é complexa. As pessoas, se todo trabalhador votasse na esquerda, a esquerda governava todos os países do mundo. Porque a maioria dos países do mundo, em todos os países do mundo, a maioria é a classe trabalhadora. Só que não é assim. As pessoas têm percepções, têm visões diferentes e o sistema e a direita tem muitos mecanismos para poder capturar a consciência das pessoas. Na sua avaliação, como é que a esquerda pode reagir a isso? Já está reagindo. Né? Nos últimos meses para cá já está reagindo de uma maneira, aliás, muito efetiva. Né? Não só pela disputa de comunicação na rede, que já se traduziu também na melhora de aprovação do governo Lula, mas com as pautas. Há 6 meses, quem andava com a bandeira do Brasil e ficou fazendo isso durante anos era a extrema-direita se fingindo de patriota. Agora, quando separou o joio do trigo, o Trump ataca o Brasil e eles ficam ao lado do Trump dos Estados Unidos, ficou claro para o país quem são os verdadeiros patriotas. E eles botaram a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Né? Há 6 meses, o projeto do governo Lula sobre imposto de renda estava parado. Foi a partir da disputa que a gente fez na sociedade, mesmo tendo minoria no Congresso, depois da aprovação da PEC da blindagem, que nós conseguimos fazer votar imposto de renda zero para o povo e taxar super rico. Então, o jogo já começou a virar. Tá. No 2026 é um ano eleitoral, mas também é um ano de pautas importantes. Na sua avaliação, quais as pautas prioritárias têm que ser discutidas no Congresso no ano que vem e também de modo que elas não se confundam com ser meramente eleitoreiras? Rapaz, nós temos 2 grandes disputas hoje no Brasil. A primeira, quem está do lado do povo trabalhador, da maioria, e quem está do lado dos bilionários. Essa é uma grande disputa hoje no Brasil. Ontem nós vencemos uma batalha, ao zerar imposto de renda do povo e taxar super rico, mas tem outras batalhas. Taxação de bet, medida provisória do governo, vai chegar no Congresso. Batalha essencial nesse sentido. Né? Você tem uma segunda, escala 6x1 que eu já citei aqui. Agora você tem uma segunda disputa no Brasil. Quem está a favor da soberania nacional e quem está defendendo o interesse estrangeiro, traindo a pátria. E nisso também vai ser importante a gente conseguir aprovar um marco regulatório sobre as terras raras e os minerais críticos do Brasil, que o Trump está de olho grande aqui querendo tomar. Né? Vai ser muito importante a gente conseguir completar o projeto que o presidente Lula já apresentou de reação ao tarifaço para poder garantir a produção nacional e os empregos no Brasil. Os 2 grandes temas que estão em jogo hoje estarão no ano que vem, estarão na urna também no ano que vem, vão ser esses. A direita defendendo o bilionário. O governo do presidente Lula e a esquerda defende a maioria do povo brasileiro. A direita está defendendo o interesse imperialista do Trump.
e o Lula e a esquerda, nós defendemos os interesses da soberania nacional. Deputado, provavelmente Jair Bolsonaro vai estar, além de inelegível, preso na disputa do ano que vem, portanto não vai disputar. Mas ainda assim, pela sua experiência, na sua avaliação, quem deve ser o candidato da direita que vai enfrentar o presidente Lula? Eles estão com um problemão, né? Porque a Faria Lima quer o Tarcísio, o Centrão quer o Tarcísio, mas é o Bolsonaro que vai definir quem é o candidato da direita. Essa é a verdade. Quem tem os votos da direita é o Bolsonaro. Então, ele vai decidir se vai ser o Tarcísio, se vai ser o filho dele, se vai ser a Michele, se vai ser um outro governador de direita. Isso não está claro. Na verdade, a direita hoje está igual barata tonta. Não só por não ter nome, como por não ter projeto. Né? Estão perdidos. Estão perdidos, sobretudo, porque se aliaram ao interesse internacional dos Estados Unidos contra o Brasil. E o povo está percebendo isso. Né? Então, o Bolsonaro vai ser preso, não vai ter anistia, a PEC da blindagem não passou, zerar o imposto de renda e taxar super rico passou, né? E essa turma, tá difícil dizer como é que eles vão se apresentar em 26. Última pergunta agora. O senhor cogita a possibilidade de ser candidato no ano que vem ao Senado ou ao governo do Estado? Mas, sim, eu acho que nós temos que construir no governo do Estado de São Paulo um nome de unidade, que seja o melhor nome para poder enfrentar o Tarcísio. E eu estou a serviço desse projeto, né? Acho que tem vários nomes que podem ocupar isso e defendo que o meu partido, o PSOL, seja parte de uma frente de unidade para o governo do Estado. Por exemplo? O Senado... Nomes? Vários. Na eleição anterior foi o Fernando Haddad, já teve o Márcio França também. Né? Você tem... Geraldo Alckmin. Tem o próprio Geraldo Alckmin, se não for candidato a vice. Você tem nomes que podem ocupar esse espaço. Para o Senado existe uma disputa de xadrez, né? Porque o bolsonarismo está jogando peso para tentar tomar o Senado para botar a faca no pescoço do judiciário. É isso que eles estão querendo fazer. Desculpa, meu nome foi cogitado, né? Saiu em pesquisas, mas definição sobre a eleição eu vou tomar no ano que vem. O senhor ficaria mais à vontade de disputar o Senado do que o governo do Estado, por exemplo? Rapaz, é que assim, nós temos que pensar, eu sou um candidato, vamos dizer assim, uma figura política de esquerda, né? E caracterizado com isso. Minha história no movimento social, no movimento sem teto, de luta social, de mobilização de rua, isso assusta algumas pessoas mais de centro-direita, centro, mais do que outras figuras da esquerda. O interior de São Paulo é um interior conservador, então eu acho que pode ter outros nomes que cumpram esse papel. Tá bom.